Boa tarde a todos, meu nome é Ulrique Araújo. Eu fiz esse slide semestre passado, então por isso que está esses 5, mas eu sou do sexto semestre de medicina, sou ligante da Linecap. Hoje vou trazer a capacitação com o tema de doenças desmielinizantes. É válido lembrar, antes mesmo de começar a falar das doenças propriamente ditas, que doenças desmielinizantes são processos patológicos que vão ocorrer no sistema nervoso central e periférico, ainda que aqui eu vou abordar principalmente doenças que afetam o sistema nervoso central, e que elas vão atacar diretamente a mielina, que é a substância que envolve os axônios e é responsável por facilitar o transporte do impulso nervoso. Eita, acabando a bateria aqui. Licença. É uma substância que é responsável por facilitar o transporte do impulso nervoso, fazendo que ele seja saltatório. Assim, ele vai muito mais rápido, indo, em vez de ir ponto em ponto, indo através dos óvulos de Javier. A primeira doença que eu vou falar vai ser a esclerose múltipla. Ela é a doença desmielinizante mais comum que nós conhecemos. Ela possui um caráter autoimune, e assim como a maior parte das doenças autoimunes, ela vai afetar principalmente mais mulheres do que homens. A sua incidência é maior na Europa e na América do Norte, diferente e menor em países como o Brasil, a África e a Austrália. Tanto que associa-se um fator ao sol, considerando que o sol pode ter alguma influência no desenvolvimento dessa doença. No Brasil, ela tem uma incidência variável, de acordo com a população, considerando que regiões como o Nordeste têm uma descendência menor europeia, e regiões como o Sul, o Sudeste têm uma descendência maior da população europeia. O pico de incidência dessa doença vai entre os 20 e 50 anos, mais ou menos. Quanto à fisiopatologia dessa doença, ela vai ser principalmente uma lesão imunomediada contra a baía de mielina. Dessa forma, ela é uma doença de caráter autoimune e os fatores de riscos associados a ela vão estar correlacionados com fatores imunológicos, a exemplo do alelo do complexo maior de histocompatibilidade. Eita, não coloquei o pulsor aqui. Eita, tá pequeno. Tá aqui. Esse alelo aqui, que é o DRB1 1501, também vai ter, no caso, vai ser a mutação desse gene do alelo de histocompatibilidade. Vão estar principalmente associados ao alelo de compatibilidade DR2. E existem outros genes que também estão relacionados com o surgimento dessa doença, principalmente genes relacionados à imunidade, como o gene que vai transcrever a interleucina 2 e a interleucina 7. Todavia, o caráter puramente genético não vai explicar as diferentes apresentações dessa doença. Portanto, acredita-se que existe algum fator que vai influenciar que nós ainda não conhecemos, como, por exemplo, infecções virais, que vamos ver em outras doenças desmielinizantes, que infecções virais podem ser um fator desencadeante de doenças desse tipo de doença. Basicamente, o que vai acontecer vai ser uma ativação linfocitária contra os antígenos da mielina. Dessa forma, os linfócitos do tipo TH1 e TH2 vão ser responsáveis pelo dano através tanto da liberação de interferon gama, que vai atrair macrófagos, vai ativar macrófagos e atrair monócitos, quanto pelo dano que eles vão causar. Os macrófagos vão liberar produtos lesivos que vão danificar a mielina. E esse dano da mielina vai causar um atraso que vai comprometer o impulso nervoso. E é interessante porque essas células inflamatórias, os linfócitos e os macrófagos, vão ser responsáveis por compor as placas. Tanto eles quanto os restos decompostos de mielina vão compor as placas que são tão prevalentes nessa doença, um achado fisiopatológico. Além disso, não se sabe ao certo o impacto que os linfócitos B causam na fisiopatologia dessa doença, porém, acredita-se que tenha alguma interferência, pois um achado comum no líquido cefalorraquidiano de pacientes com esclerose múltipla é a presença de bandas oligoclonais de anticorpos. Como eu já disse, existe um possível estímulo inicial que nós desconhecemos ainda, pode ser infecção viral, mas não se sabe ao certo.
Aqui explicando o que eu já tinha falado anteriormente, você vai ter que, possivelmente, o antígeno da mielina vai estar relacionado com o macrófago, que vai fazer uma ativação com células T, e por sua vez ela vai migrar para dentro da barreira encefálica, que lá dentro, como a célula apresentadora de antígeno, vai sofrer um processo de ativação, expansão clonal, então vai transformar em um TH1, que vai liberar interferão gama, interleucinas, e, por sua vez, vai agir na célula apresentadora de antígeno, que vai liberar TNF-alfa, óxido nítrico, glutamato, esse tipo de coisa, que vai provocar, através do macrófago, um dano axonal e um dano à mielina. O dano axonal vai acontecer de maneira indireta, porque eles estão atacando a mielina, mas os produtos vão meio que atingir o axônio que está muito próximo. Além disso, temos aqui nessa imagem mostrando os anticorpos, os linfócitos B, mas é um tanto incerto, pois não se sabe se os anticorpos eles atravessam a barreira encefálica ou se eles já são produzidos dentro do líquido cefalocardiano. Então, é uma parte ainda desconhecida. Quanto aos achados patológicos da esclerose múltipla, nós vamos observar essas lesões aqui, que são as placas, como eu tinha dito, que elas são firmes, pétreas, e elas são bem características dessa doença. Aqui, continuando nos achados patológicos, nós vamos poder, quando se faz a microscopia, você pode observar tanto placas ativas, que seriam as placas em que a decomposição da mielina está em curso, quanto placas inativas, onde a mielina já vai ser mais escassa, etc. E é interessante porque tem um processo que é muito comum nas patologias do sistema nervoso central, que seria a gliose, que é como se fosse a cicatriz do sistema nervoso. Vocês devem bem saber que o sistema nervoso é composto de neurônios, os quais eles não possuem uma divisão celular muito considerável, ao ponto de considerar que são células que não se dividem mais após certa idade. Todavia, também existem as células da glia, como os astrócitos, os oligodendrócitos, entre outras células. E eles sim podem se multiplicar e serão eles que vão formar cicatrizes, que seriam como se fosse uma fibrose, entre aspas, dentro do sistema nervoso central. E a gliose vai ser uma característica bem importante das placas nativas, onde já ocorreu a destruição e as células estão se dividindo para recompor o espaço. Continuando nos achados patológicos, aqui são outras lâminas, onde se pode ver a destruição ativa aqui, mas se você observar aqui, você vai ver uma preservação dos axônios, nesse corante que vai corar principalmente os axônios. Você meio que, mesmo havendo uma destruição considerável da mielina nesse ponto, os axônios ainda estão íntegros, mostrando que ainda é uma placa ativa. Quanto aos achados clínicos dessa doença, eles vão ser bastante variados. Num paciente com esclerose múltipla, você vai poder achar sintomas como neurite óptica, ataxia, nistagmo, prejuízo motor, sensitivo, constipação, prejuízo de funções vesicais. Basicamente, todas as funções do sistema nervoso central, de maneira geral, vão poder estar afetadas, mas principalmente as motoras e as autonômicas, como o controle das vísceras, etc. E o paciente ele vai ter muitos sintomas nos olhos, como a neurite óptica e o nistagmo. Vai ter dificuldades motoras, como a ataxia. E é basicamente isso. Quanto ao curso clínico da esclerose múltipla, é bem interessante, porque ela possui um padrão que é de surto e remissão. O paciente ele vai apresentar, como pode ver aqui nesse gráfico, ele está estável e ele apresenta um surto, que seria uma crise autoimune contra os antígenos linfocitários. Contra os antígenos da mielina. Porém, depois, o próprio sistema imune vai se autorregular um pouco e vai entrar num estado de remissão. Porém, ele vai acumular uma certa sequela neurológica. E com o passar do tempo, ele vai ter outro surto e outra remissão. E vai ficar estável mais uma vez. Assim, o paciente ele tem surto, remissão. E vai progredindo, diminuindo a capacidade que ele tem. Porém, uma porcentagem dos pacientes,
Eles não vão estar na maioria, que vão ser os que tem o tipo 2 aqui, que é recidiva, remitiva, que é relapsing remitting. Alguns eles vão ter uma que é secundariamente progressiva, onde o paciente inicia com o normal, ele vai ter um surto, remissão, mas depois de um certo tempo, ele vai avançar de uma forma progressiva, que seria como se a destruição neuronal tornasse contínua, não tivesse mais o padrão de surto e remissão. Enquanto outros pacientes, a porcentagem bem menor, eles vão ter uma forma que é primariamente progressiva, onde desde o princípio da doença, o paciente apresenta uma desabilitação contínua. Todavia, também existe uma forma benigna dessa doença, que é bem mais rara, e o paciente ele vai ter surto e remissão, mas não vai acumular uma quantidade considerável de desabilitação, digamos assim, de sequelas neurológicas. Na parte diagnóstica da esclerose múltipla, existem os critérios de McDonald, que eles vão considerar tanto aspectos clínicos quanto de neuroimagem, principalmente tomografia computadorizada, que é de grande valia para, de maneira geral, todas as doenças desmielinizantes, porque os achados patológicos eles são bem aparentes, todavia não se pode fazer uma biópsia neurológica em todo paciente. Na verdade, é uma coisa bem reservada. Portanto, é de suma importância os achados da tomografia, principalmente você vendo aqui as placas de desmielinização, para poder fechar o diagnóstico. Mas mesmo assim, é um critério complexo, onde você vai ter vários pontos, você vai somar pontos de características clínicas, de características de imagem, entre outras coisas, para fechar o diagnóstico do paciente com esclerose múltipla. É importante dizer também, eu não coloquei um slide específico para tratamento, mas que por ser uma doença imunomediada, o tratamento da esclerose múltipla vai girar na parte do surto, que o paciente vai estar tendo vários sintomas neurológicos de uma vez, em que você vai tratar principalmente com corticoides, imunossupressores, e também vai ter os medicamentos que são mudadores de curso da doença, que é para que a doença não avance, que são principalmente moléculas que vão atuar como análogos de anticorpos e outras coisas para evitar o pulso. Existem esses dois tipos de medicamentos. A próxima doença é a neuromielite óptica. Ela é uma doença mais rara ainda do que a esclerose múltipla, que por muito tempo foi considerada uma variante da esclerose múltipla, porque sintomas dela são principalmente uma paraplegia crural sensitiva motora, que de maneira geral é muito próximo do que a esclerose múltipla faz, que vai ter sintomas ópticos, sintomas motores e pode ter sintomas autonômicos também. Sendo assim, é uma doença desmielinizante, também de caráter autoimune, que vai afetar mais homens do que mulheres, mas nesse caso, mais mulheres do que homens, mas nesse caso é ainda mais mulheres do que homens, e que os sintomas são muito próximos. Tanto que durante muito tempo, a neurite óptica foi considerada uma variante da esclerose múltipla, e não a doença em si. Porém, observa-se atualmente que ela tem um padrão diferente de fisiopatologia. Tais que existem anticorpos contra o canal de aquaporina 4, que são muito específicos da neuromielite óptica. E esse é o achado principal que eu encontrei diferente entre essas duas doenças, que esse canal de aquaporina é o principal canal de água dos astrócitos. Logo, é fácil pensar que se você tem uma atividade autoimune contra astrócitos que estão presentes no sistema nervoso central, é fácil de explicar que existe uma destruição tão clara da mielina como ocorre nessa doença. Além disso, um achado importante na neuromielite óptica são a presença de leucócitos no líquido céfalo-raquidiano. Aqui eu trazendo os achados patológicos, você pode observar aqui essa lâmina do nervo óptico, onde você pode observar a destruição da mielina bem clara aqui. Que esse rosa não deveria ser assim, cheio de mielina, mas aqui foi tudo degradado. As outras doenças, por elas serem mais raras, eu vou falando delas um pouco mais rápido. Outra doença que eu trago aqui hoje é a encefalomielite aguda disseminada. Ela é uma doença que seria como se fosse uma hiperresposta
a uma infecção viral ou mesmo a imunização, principalmente a vacina da raiva, que costuma ser associada a essa doença. Ela é mais comum em crianças. Ela vai ter um início bem súbito de febre, cefaleia e sintomas meníngeos, podendo até lembrar uma meningite pelos sintomas meníngeos, e ela vai evoluir para convulsões, uma síndrome medular, ataxia, paralisia e coma. E é uma coisa que é bom a gente ter em mente que existe, mas é uma doença consideravelmente rara. E um achado patológico interessante dela é a desmielinização perivenular, que você pode observar aqui, que aqui é uma veia, você pode ver um acúmulo de células inflamatórias, que vai preservar os axônios, mas vai ter uma desmielinização ao redor da veia, que é um achado bem específico dessa doença. Que faz sentido considerando que é um antígeno que vem de fora do sistema nervoso central, que vai ser semelhante ao antígeno de dentro do sistema nervoso central. Uma outra versão dessa doença é a encefalomielite hemorrágica necrotizante aguda. Ela não tem um caráter preferível por jovens, diferente da anterior, e ela costuma ser precedida de uma infecção das vias aéreas superiores. De maneira geral, ela é muito semelhante à encefalomielite aguda disseminada, todavia é uma lesão bem mais intensa, de forma que ela vai progredir com um prognóstico bem pior e vai ser bem mais rápida. As lesões são tão mais intensas que elas tendem a destruir os pequenos vasos do sistema nervoso central. E o padrão dessa doença é interessante porque ele é semelhante ao que foi encontrado quando você imuniza cobaias contra a mielina. Por fim, a última doença que eu vou tratar aqui hoje é a mielinólise pontina central. Ela é uma doença que pode ocorrer em todas as idades e ambos os sexos. Ela costuma ocorrer com mudanças abruptas da osmolaridade, principalmente hiponatremia, que ela vai produzir um aumento rápido dos oligodendrócitos e vai preservar os neurônios. Mas ela preserva os axônios nem sem indícios de inflamação. Ela costuma causar lesões pontinas, mas pode causar também lesões contínuas. E ela provoca com uma quadriplegia rápida de evolução e pode causar síndrome de terçaramento, onde o paciente ele não consegue interagir com o mundo exterior devido à ponte, porque a ponte vai impedir a passagem das mensagens que vêm de fora da parte superior do sistema nervoso central para a coluna, mas ele consegue ver, ele consegue ouvir, mas ele não consegue interagir. Então é como se o paciente estivesse preso no próprio corpo. Aqui eu trago uma imagem, uma lâmina, que o azul cora a mielina, e aqui a gente pode ver esse aspecto em asa de... Se não me engano, disseram asa de borboleta, embora isso não pareça muito da borboleta. Aqui a gente vê a falta da mielina, a ausência dela. E aqui numa imagem de tomografia, você vê o aspecto em asa de morcego. É a asa de morcego que falam aqui. A gente pode ver as lesões desmielinizantes. E aqui é uma lesão extrapontina. Bom, essas foram as minhas referências. É um assunto um pouco complexo. Vocês têm alguma dúvida? Luiz, que em geral, se houverem placas brancas na ressonância, é porque tem uma doença desmielinizante em progresso, certo? Em geral, sim, mas pode ser outras coisas. Porque não é simplesmente uma placa branca na ressonância. Porque é um tipo de... você coloca a ressonância de uma forma... um tipo de ressonância que marca a desmielinização. Placas brancas em ressonância é uma coisa bem específica. Pode ser muitas coisas. Mas aqui, se não me engano, é em T2 ou é em T1. Eu vou ver para vocês. Mas eu acho que é em T... Não, é em flare. É em flare que vai marcar esse tipo da desmielinização. Porque a ressonância, você pode ver ela de várias formas. Vocês vão ver isso mais na frente. Que a ressonância, você pode utilizar ela para marcar, por exemplo, no fígado, você pode usar para marcar a gordura ou para marcar o ferro, dentre várias coisas. Então, dependendo do modo que está a ressonância, as cores vão estar diferentes. No flare, você vê essas manchas esbranquiçadas.